alemã mais cedo. Tem vinheta, Cláudio Cuca? Ou eu tô doida? Economia na TMC. Uma coisa elimina a outra, né? Quem Você escuta, ter vinheta e tá sabe. doida. De graça agora, meu querido, tá bom. Bruna, falando diretamente com você, bom dia, boa semana. No fim da semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele indicou Kevin Warsh para presidir o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. A gente até falou sobre isso, né? E uma mudança desse tamanho, a gente falou sobre os impactos ali nos Estados Unidos, qual era a importância e tudo mais. E a briga de Trump com o Fed tem implicações globais também? Bom dia. Tem sim, bom dia, como vocês estão? Não vou começar cantando, tá? Igual a Dani, porque esse dom eu não tenho, tá? Eu vou afastar os nossos ouvintes e espectadores. Vamos lá, vamos falar sobre o Fed. Bom, primeiro, o principal ponto é que o Donald Trump, ele fez a indicação e ainda tem alguns impasses, principalmente políticos, para aprovação. Então, isso ainda tem que passar pelo Senado, tá? Isso daí não é uma aprovação, a indicação acontece e automaticamente ele toma posição. Então, e a gente ainda está num cenário relativamente maior. Quais são os impactos? Quais são os principais pontos? Essa troca, ela acontece num momento super importante e que o mundo inteiro está de olho, porque o Trump ele tem pressionado cada vez mais o Banco Central para o corte de juros. Bruna, por que isso é importante? Porque a partir do momento, um dos principais problemas que os Estados Unidos estão passando é a questão do pagamento de juros e a dívida pública, tá? A partir do momento que nós estamos em um momento relativamente conservador, onde os investidores buscam cada vez mais investimentos seguros, o Tesouro Americano é considerado o investimento mais seguro do mundo. Lógico que cada vez mais está perdendo um pouquinho de espaço ali para o ouro, que é a reserva da reserva, né? Mas, em tese, é dessa forma que segue. Então, a dívida americana, ela está crescendo, principalmente cada vez mais, fora as questões fiscais, a gente não vai entrar no ponto fiscal, entrando apenas na parte econômica, é no pagamento de juros de curto prazo. Então, quanto mais pessoas investem ali no Tesouro Americano, mais o governo americano tem que pagar esses juros de curto prazo, um cenário que a gente vê muito parecido aqui no Brasil, e a dívida acaba crescendo cada vez mais com as promessas de pagamento, principalmente porque grande parte das pessoas acabam investindo apenas no curto prazo. Então, mais dinheiro o governo tem que colocar ali para fazer esse pagamento de juros real. Então, a solicitação do Trump, né? Então, a pressão do Trump, um dos pontos dessa pressão é começar a diminuir essa dívida pública, essas obrigações, né, de pagamento do governo federal, pressionando para que haja esse corte de juros e aí, assim, dar uma trégua. Qual que é o outro lado? O Powell, que é o que está hoje, ele está muito seguro de si em relação aos dados econômicos que os Estados Unidos ainda não têm a sua inflação controlada. Se ele cortar os juros antes do prazo, com todos os dados econômicos ali, muito bem desenhados e falando, tudo bem, a economia americana ela pode estar crescendo, mas ela está crescendo de uma forma muito devagar e isso não vai dar um efeito rebote na inflação, aí sim ele corta os juros. Mas não é assim que está acontecendo, nem os dados da economia americana estão aparecendo dessa forma. Então essa escolha do Kevin, né, apesar do Powell, o Trump está brigando com o Powell, foi ele mesmo que escolheu ali lá no mandato dele lá atrás, hoje ele está escolhendo o Kevin. Eu acho que o Kevin ele vai ser uma pessoa muito parecida aqui com o Galípolo, que apesar de ser muito influente ali politicamente, ser uma pessoa indicada pelo presidente, demonstrou ali uma capacidade assim, excelente, fenomenal de manter a autonomia do Banco Central, tomar as decisões a partir de dados econômicos e não por força política. Eu acho que o Trump ele está achando que colocar essa pessoa, a troca dessa posição, ela pode ser estratégica e muito desenhada politicamente, mas eu acho que ele pode surpreender a gente como o Galípolo surpreendeu. Então, nesse cenário, gente, no curto prazo, tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Na verdade, de um lado cuidado, do outro não. O dólar, ele acaba sendo enfraquecido
enfraquecido um pouco, né? Porque essa decisão muito voltada, as pessoas um pouco com receio se é uma decisão um pouco política, como que o Kevin, ele passando, como que ele vai direcionar isso para ele não cortar os juros na marra ali só por conta da pressão do Trump. Tem o outro lado ali que o dinheiro ainda está muito em mercados emergentes, como o Brasil, que está crescendo cada vez mais a Bolsa de Valores aqui. Então, assim, todo esse cenário ele é interessante para a gente analisar, ou seja, comprar dólar barato, né? Eu acho que é muito importante. Se o dólar está sendo enfraquecido, é o momento de você comprar na baixa para depois vender na alta lá no longo prazo, e tomar cuidado e dar uma olhada como que vão desenhando agora tanto a inflação aqui no Brasil, quanto a inflação lá fora, como os juros aqui, como os juros lá fora, porque tudo isso vai mudando o fluxo do dinheiro do investidor estrangeiro. Ele que tem muito dinheiro, ele que vai se movimentando entre Bolsa de Valores, Tesouro Americano, Tesouro Brasileiro, Bolsa de Valores brasileiro ou emergentes no geral, e isso que vai ditando a economia. Então, uma decisão do Banco Central mais importante do mundo vai tomando o rumo de como o fluxo do dinheiro no mundo vai sendo direcionado. E isso aumenta a bolsa, diminui bolsa, aumenta juros, diminui juros, enfim. Olha para você ver que uma pequena decisão, o impacto que tem geral na economia mundial. Impacto enorme, né? É bom que a gente agora consegue entender um pouquinho mais sobre isso, mas ficar ligadinho nos próximos passos. E por falar em impacto, a partir de hoje, então, a Bruna Alemann, um pouquinho mais cedo aqui na nossa programação, lembrando, né, que a gente começa hoje uma nova programação com o noticiário local às 10, das 10 às 11, e depois às 11 o Trend das 11, que não poderia ser o Trend das 12, porque é justamente às 11. A Bruna, que não tem nada a ver com isso, né, tá me aguardando enrolar para dar tchau para ela. Bruna, ótima semana, um beijo, a gente volta a se falar amanhã nesse novo horário. Até amanhã. Combinadíssimo. Até amanhã, Bruna. Um beijo grande, até amanhã.